Uma semana repleta de grandes revelações em Amores Verdadeiros. Finalmente a máscara de Kendra vai cair. Isso e muito mais você confere agora, no resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, entre os dias 19 de julho a 23 de julho de 2021. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Resumo de segunda-feira. Aguiar quer que Nelson confesse a Vitória sobre Kendra e o bebê. Ele diz isso a Aníbal, que afirma ter um plano. Aníbal quer saber como está Candelária. Aguiar fica surpreso e diz que ela teve que ir para sua cidade, mas logo estará de volta. Aguiar fica intrigado com o interesse de Aníbal. Candelária está com o padre, lamentando por ter um grande segredo. Aguiar reclama com Salviano sobre ter que ficar quieto sobre Nelson e Kendra. Salviano o lembra que o trabalho deles é protegê-los, não consertar suas vidas. Gusmão também o impede de dizer mais alguma coisa. Aguiar está feliz por Beatriz ter sido libertada. Todos querem Guile de volta com sua mãe. Beatriz explica para Paula que Gusmão se apaixonou por uma garota que se casou com outro homem. Beatriz conta para Paula que essa garota é Nick. Gusmão está tentando dormir, ele não consegue e pensa sobre o recente encontro amoroso no celeiro com sua amada Nick. Odete liga para Lucinda, sua secretária, e manda chamar o advogado, porque ela está cortando Stefano do testamento. Stefano, em sua nova casa, fala com uma foto de Jean-Marie e Balzac. Kendra quer passar um tempo com Nelson e manda Espanto ao seu apartamento para limpá-lo. Vitória aconselha Kendra a fazer um passeio no jardim, seria bom para ela e para o bebê, e diz que vai arranjar um terapeuta para ajudá-la. Kendra está preocupada em manter seu emprego. Vitória diz que ela assumirá uma linha de produtos para bebês na metaimagem. Kendra fica feliz quando entra Nelson. Vitória não gosta que ele invada os quartos de hóspedes. Kendra agradece a ambos por cuidar tão bem dela. Vitória informa a Nelson que vai iniciar o processo de divórcio e sai do quarto. Kendra quer comemorar, mas Nelson não quer o divórcio. Ele a quer fora da casa dos Balvanera e de volta ao seu apartamento. Tomásia e Adriana falam sobre Aníbal estar fora em uma viagem da empresa. A casa está silenciosa. A Adriana acha que sua única esperança agora é o detetive conseguir alguma pista da enfermeira que cuidou de sua filha. Os funcionários estão tomando o café da manhã. Jean-Marie está muito feliz que todos estejam felizes por ele e Stefano. Balzac está ao lado de Poliana e Vitória entra. Ela diz a Aguiar que vai ficar em casa por um tempo, então ele ainda não precisa ir a lugar nenhum. Gusmão diz a ela que quer fazer algumas investigações sobre a situação de Beatriz, e Balzac aproveita para fazer xixi no sapato de Poliana. Vitória quer saber o que o cachorro está fazendo na casa. Jean-Marie explica como Balzac foi encontrado por ele, como cuidou dele e isso permitiu que ele conhecesse Stefano. Vitória diz que o cachorro não pode estar na casa. Ela explica que Balzac precisa ficar solto no jardim. Candelária trabalha arduamente com suas funções de enfermeira e de repente entra Aníbal. Candelária fica chocada ao vê-lo. Ele diz que está lá com a melhor das intenções. Ele veio perguntar a ela sobre a carta que ela deixou para Aguiar. Ela quer saber como ele soube dessa carta. Ele diz a ela que cancelou o teste de DNA para Lili e agora quer saber a verdade sobre o que ela colocou na carta. Ela diz a ele que o bebê foi dado a ela por uma enfermeira chamada Abigail Pérez e que foi um verdadeiro milagre. Aníbal quer saber se Abigail vendeu aquele bebê. Candelária fica horrorizada. Ela explica a Aníbal que Abigail disse a ela que a família não queria o bebê. Aníbal diz que acredita nela. Ele quer saber por que ela escreveu a carta. Ela explica que conheceu Adriana e soube da história de seu bebê desaparecido. Ela escreveu a carta, não apenas para Lili e Aguiar, mas também para Adriana. Isso deveria ser lido somente após a sua morte. Aníbal diz a Candelária que Lili e Aguiar nunca conseguiram ler a carta e que outra pessoa a pegou primeiro e deu para ele.
Candelária quer saber como ele pôde manter a filha de Adriana longe dela. Aníbal tenta dizer a Candelária que o Dr. Montana o enganou, disse que Lúcia havia nascido com lesão cerebral e que estava morrendo. Candelária está com dificuldade em acreditar nisso. Ele jura que conseguiu um caixão lacrado e que foi o Dr. Montana quem colocou as pedras lá e emitiu o atestado de óbito. Ele afirma que seu ataque cardíaco foi causado por Adriana encontrar aquele caixão cheio de pedras na exumação. Candelária quer saber se Adriana sabe sobre Lili. Aníbal diz que se Adriana descobrir que Lili é Lúcia, ela colocaria Aníbal em uma prisão, mas ele realmente não se importa com isso. O que ele se preocupa é com Aguiar e Candelária, porque Adriana levaria Lúcia para a Europa e eles nunca mais a veriam. Além do mais, Aníbal é um velho doente e não é justo para Aguiar perder sua filha logo depois de perder sua esposa. As coisas devem ficar como estão, e Aníbal promete cuidar de Lili, financeiramente falando. Candelária não concorda com esse esquema. Aníbal diz a ela que seu silêncio é sua única esperança. Vitória, Nelson e o advogado estão tendo uma reunião sobre o divórcio. Nelson declara sua intenção de nunca se divorciar. O advogado avisa que qualquer outro tipo de divórcio pode levar meses ou anos. Nelson promete fazer a vida de Vitória um inferno. Lili e seu pai falam sobre Gusmão. Aguiar diz que se não fosse pela situação difícil de Beatriz, Gusmão teria ido atrás de Nick. Gusmão caiu em um buraco e está largando o emprego. Paula e Felipe estão distribuindo fotos de Guile. Beatriz chega ao trabalho e Gilda a ajuda. Beatriz diz que a polícia está procurando Guile e ela está feliz por não estar sozinha agora. Toda a sua família está ajudando. Nelson está ao telefone com seu advogado e manda ele adiar o divórcio para sempre. Aguiar e Kendra estão ouvindo. Nelson está farto. Aguiar diz a Nelson que ele está mentindo sobre a gravidez de Kendra e, por causa dele, Aguiar traiu a confiança de Vitória. Ele sabe tudo sobre as mentiras que Nelson e Kendra contaram. Nelson diz a ele para calar a boca e eles se empurram. Vitória se depara com isso e diz a Aguiar para parar. Vitória ouve tudo e quer saber a verdade. Aguiar diz que ele queria poupá-la da dor. Nelson nega e Aguiar diz: sim, o bebê que Kendra está carregando é de Nelson. Nelson está desesperado e nega tudo. Aguiar diz a ele para parar de ser um covarde e enfrentar as consequências. Kendra desce as escadas e diz a Vitória que Aguiar está falando a verdade. Kendra está carregando um filho de Nelson. Vitória está chocada. Nelson chama Kendra de louca e Vitória diz a ele para parar com isso. Vitória não consegue acreditar que a melhor amiga de sua filha fez isso com ela. Aguiar diz a ela para parar de mentir. Kendra admite que o bebê não é produto de estupro, mas sim é o bebê de Nelson. Resumo de terça-feira. Nelson nega ser o pai do filho de Kendra. Vitória exige que os dois saiam da casa e corre para o quarto. Aguiar tem uma expressão de dor e Kendra continua chorando. Nelson direciona toda a sua raiva para Kendra. Pegue suas coisas e saia dessa casa agora. Desaparece. Eu nunca vou me casar com você. Eu não quero mais nada com você. Você acabou com o meu casamento. Kendra sai chorando. Nelson se afasta para a porta. Salviano e Aguiar estão longe o suficiente para que Salviano pergunte a Aguiar se era isso que ele queria. Aguiar diz: não era isso que eu queria. Eu só não queria mais manter esse segredo diante da senhora Vitória. Nelson anda de volta e se vira para Aguiar, desta vez tentando colocar a culpa nele. Aguiar diz que o único culpado é Nelson, por não ser fiel à sua esposa. Nelson balança o braço, mas Salviano fica no meio novamente e o separa. Nelson diz que não vale a pena sujar as mãos e pede a Salviano para tirar Kendra e as coisas dela da casa. Nelson se vira novamente e ameaça Aguiar. Vitória chora. Eu fui uma idiota todo esse tempo. Como eles podem ter brincado comigo na minha cara, na minha própria casa? Que tipo de pessoa eu tenho morando aqui? Há tanto tempo rindo na minha cara. Eu me sinto tão mal por você, Nelson, e você, Kendra. Como você pôde dizer que o bebê que esperava era de um estupro? Vocês dois não valem nada. Salviano chega no quarto e Kendra diz: eu não aguentava mais essa farsa, por isso resolvi contar tudo.
mas Nelson terá que escolher entre aquela chata e eu. Você acha que eu já perdi e que simplesmente vou embora como um cachorrinho? Você é louco. Não vou parar até atingir meu objetivo. Nelson vai saber quem eu sou. Não vou perdoar essa humilhação. Ele não vai se livrar de mim tão fácil. Vou mostrar a ele quem é Kendra Ferretti. No quarto de Vitória, ela questiona Aguiar. Por que você escondeu isso de mim todo esse tempo? Sobre Nelson e Kendra, por que você não pensou em mim, na minha dignidade, pelo que eu estava passando, nos meus sentimentos? Por que você fez isso, Aguiar? Por quê? Aguiar diz: me perdoa, senhora, me perdoa mesmo. Queria evitar essa dor, olha como você ficou. Eu não tinha provas. Nelson teria negado tudo, assim como fez agora. Eu não queria que você sofresse. Me escuta. Se quiser, coloca a culpa em mim, porque eu não consegui protegê-la da facada do seu marido nas costas. Eu não sabia como lidar com a situação. Você acha que eu fiquei quieto para te machucar? Fui eu quem confrontou Kendra e seu marido. Foram eles que falaram a verdade, não eu. Era o dever deles. Vitória desabafa. Eu nunca perdoarei seu silêncio, Aguiar. Estou muito triste e decepcionada com você. Ele reage. Também estou desapontado com você, senhora. Porque você acha que fiquei quieto porque fui desleal, e isso eu não aguento. Vitória se defende. Agora acontece que o desapontado é você. Mas Aguiar, é a segunda vez que você esconde informações importantes de mim. A primeira vez foi a história da outra filha do meu pai, e agora isso. Que vergonha. Você pode imaginar todo mundo descobrindo que eu sou uma esposa idiota? E você, por que não disse nenhuma palavra para mim? Por quê? Me diz, há quanto tempo você sabe sobre Kendra e Nelson? Me diz, tá vendo? Você não teve coragem. Kendra e Salviano descem as escadas. Gusmão chega no quarto de Vitória. Vitória diz que não consegue imaginar o quanto Nick vai sofrer quando souber que sua melhor amiga a traiu dessa maneira. Gusmão diz que não tem ninguém para cuidar, então ele quer pedir demissão. Vitória diz a ele para não sair até que encontre outro emprego. Ele agradece e vai embora. Ela chora sozinha, totalmente destruída. No andar de baixo, Aguiar diz a Gusmão que talvez ele deva desistir e ir embora também. Lá fora, Gusmão encontra Lili e conta a ela sobre sua demissão, o que não significa que eles não possam se ver novamente. Lili diz que ele precisa de outra garota. Gusmão diz que não está pronto para isso. No hotel, Roy é rude com Nick. Ela não aceita sua ironia. Ele tem um torneio difícil e diz: certamente você está pensando em seu guarda-costas e como ele fez amor com você. Eu realmente não entendo o que você viu naquele guarda-costas pé rapado. Nick lembra a Roy que ele concordou que eles teriam uma trégua. Salviano e Kendra ainda estão na mansão. Nelson questiona por que eles ainda estão lá. Ela questiona como ele vai ficar naquela casa depois do que aconteceu. Ele responde que sabe o que está fazendo. Ela reclama que ele a está deixando sozinha e Nelson explica: eu não vou me casar com você e me divorciar de Vitória. Aguiar diz a Salviano que Vitória não confia mais nele, então ele vai desistir do emprego. Salviano o lembra que Kendra é muito perigosa. Ele e Kendra eram amantes. Salviano insiste que Kendra tentará se vingar de alguma forma. Salviano lembra a Aguiar que na única vez que ele deixou Vitória sozinha, ela se machucou e quase morreu. Aguiar pergunta se Kendra foi a responsável por isso. Salviano não responde com clareza, mas repete para Aguiar que se Vitória sobreviveu várias vezes, é porque ela estava com Aguiar e que ele precisa continuar protegendo ela do perigo. Lá fora, Vitória diz que o contrato de Kendra com a Metaimagem acabou. Kendra diz que ela terá muitas ofertas de emprego todos os dias. A Adriana aparece, é atualizada sobre o motivo do escândalo e apoia a irmã. Kendra grita que Vitória é uma velha bruxa imunda, que inveja sua juventude e beleza. Vitória bate na cara de Kendra. Adriana segura Vitória enquanto Nelson segura Kendra. Nelson grita com Salviano para levá-la para fora. Salviano não pode perder o momento e diz a Kendra que parece que as abelhas picaram suas bochechas. Em um aeroporto, Aníbal liga para um detetive e pede para ele encontrar uma certa pessoa para ele. Gusmão pede permissão para ficar na casa de Felipe. Paula sai e diz que sabe por que ele está desistindo de ser segurança dos Balvanera. Ele diz que Vitória aprova seu relacionamento com Nick. Paula o aconselha a continuar lutando por Nick. Felipe conta que eles têm distribuído panfletos de Guile e só vieram buscar mais. Paula sai e vai esperar Felipe lá embaixo.
Felipe pergunta a Gusmão se Nick o ama. Gusmão diz que Nick se casou com outro cara por impulso, mas ela ligou para ele de Miami dizendo que se arrependia de ter se casado. Ela repetiu que o ama e não pode esquecê-lo, e ele acredita nela. No hotel, Nick está se preparando para descer para a piscina, como sugeriu Roy. Poliana e Lily falam sobre não haver nada que possam fazer para ajudar a tirar Nick do coração de Gusmão. Roy está jogando sua partida de tênis. Kendra está tendo um acesso de raiva, destruindo sua casa. Salviano ri dela e pergunta se ela vai pedir emprego a Odete. Kendra diz que não, mas tem um segredo que pode render muito dinheiro, e aquela velha bruxa terá que pagar caro por seu silêncio. Salviano sai e Nick liga para sua amiga. Kendra é cruel com Nick ao telefone. Por que você me ligou? Estou farta da sua família, de você, das suas queixas, do seu amor impossível por Gusmão. Tudo que você precisa entender é que você é tão estúpida quanto sua mãe, cheia de celulite. Claro que Gusmão ama você de verdade, mas eu o enchi de mentiras para que você ficasse desapontada com ele. Você é tão ingênua e burra que nunca percebeu que a página da internet foi criação minha, Nick. Minha. Ouça bem, tomei o cuidado de separar você do Gusmão. Ele era tão romântico, ele até disse à sua mãe que te amava, que ele estava falando sério com você. Você se casou com outro porque eu tive vontade. Eu estraguei sua vida, Nick. Você é tão estúpida que eu estraguei sua vida. Kendra desliga o celular e Nick chora. Vitória diz a Tomásia que está muito desiludida com Aguiar. Tomásia diz que entende o lado dele. A Adriana também está apoiando as ações de Aguiar. Ele sempre cuidou da integridade de Vitória. Ele escolheu discrição antes de dizer a ela uma verdade que ele não tinha nenhuma evidência para sustentar. Vitória continua dizendo que ele não tem justificativa. Ela se sente traída por Nelson e por ele. Vitória insiste que vai tentar esquecer Aguiar. Batem na porta e é Aguiar. Vitória diz a Aguiar: enquanto eu me acalmo de toda essa situação, vou mandá-lo sair de férias durante 2 semanas, com todas as despesas pagas para onde você quiser. Aguiar reage: férias pagas? Como isso mostra que você adora gastar seu dinheiro. Mas pode guardar ele para você, porque eu vou ficar aqui cuidando de você. É para isso que você me paga, certo? Para cuidar de você. Isso é tudo que eu tinha para te dizer, me desculpe. Ele sai e ela sorri. No hotel, Nick está na varanda questionando por que Kendra mentiu tanto para ela e que Gusmão sempre falou a verdade e ela não acreditou nele. Ela o perdeu para sempre. Roy vence a partida no torneio e é paparicado por uma garota loira de shorts e pela imprensa. Na beira da piscina, Nick está falando sozinha. Kendra, o quanto suas mentiras me machucaram. Gusmão me amava e eu não acreditei nele. Vou falar com Roy e acabar com essa farsa de casamento. Voltarei ao México hoje para recuperar Gusmão, meu verdadeiro amor. Gusmão está no escritório de segurança do shopping e insiste que eles o deixem ver todos os vídeos. Ele tem certeza que pode confirmar que o responsável pelo roubo é Leonardo Solis. Nos escritórios da Metaimagem, Beatriz diz a Gilda que tudo o que ela precisa agora para ser feliz é ter seu filho de volta. Gilda diz a ela que seu advogado disse que o divórcio é quase iminente, já que Léo ignorou todas as 3 intimações do tribunal. Gilda manda ela fazer um teste de gravidez. Beatriz pergunta por quê, e Gilda diz que se ela estiver grávida agora, eles precisam ajustar o pagamento da pensão alimentícia de Leonardo. Nelson chama Gilda para seu escritório e Salviano passa para trazer café para Beatriz. Ela conta a ele sobre o teste de gravidez. Salviano pergunta por que ela está preocupada com isso. Beatriz está com os olhos marejados. Na beira da piscina, Nick sorri decidida a voltar ao México e recuperar Gusmão. Resumo de quarta-feira. Nick decide que quer ter vários filhos com Gusmão. Candelária conversa com Aguiar sobre a carta perdida. Ela diz que foi ela quem pegou a carta de volta e que a carta só dizia que ela queria ser enterrada junto com sua filha. Depois de desligar, Candelária diz para si mesma que Aníbal estava certo, que revelar a verdade sobre as origens de Lily deixaria Adriana feliz, mas seria péssimo para Aguiar. Ela decide ficar quieta.
A enfermeira que ajudou Candelária com a troca dos bebês está sendo rastreada por um investigador particular de Adriana. Aníbal encontra o investigador e tenta suborná-lo para contar a Adriana que a enfermeira morreu. Lili pede a Aguiar alguns conselhos sobre relacionamento. Aguiar fica um pouco nervoso, mas Lili garante que sua pergunta é hipotética, apenas hipotética. Ela quer saber se pode tirar um pretendente persistente e indesejável de suas costas, alegando que está namorando outra pessoa. Aguiar diz que isso não será suficiente. Lili espontaneamente menciona que ela percebe que Aguiar pode entrar em um novo relacionamento algum dia, e como isso será estranho e difícil para ela. Aguiar fica nervoso e engole seco. Roy está curtindo uma lua de mel quente com uma jovem. Nick volta para o quarto, vê o que Roy está fazendo, balança a cabeça e se esconde em um quarto. Ele descobre que ela deixou a bolsa lá para que ele saiba que ela viu tudo. Roy parte com sua amiga para outro lugar. Nick acha que agora pode correr de volta para Gusmão. Nick liga para sua mãe para contar as coisas que Kendra fez com ela. Vitória está fora de si e, sem dúvida, vê a vida de Nick sendo uma repetição de sua própria vida com Nelson. Vitória fica tão impressionada com a maldade de Kendra que vai direto confrontá-la. Aguiar tem que entrar no meio da discussão para tentar parar as lutas e puxões de cabelo. Vitória confronta Aníbal sobre por que ele não despede Nelson. Aníbal está sendo muito cauteloso e Vitória deduz que Nelson tem algo contra ele. Aníbal não responde. A Adriana está feliz porque ela pode ser a fotógrafa de um longa-metragem que está sendo rodado no México. Jocelyn conhece o diretor. A Adriana fala alegremente sobre suas perspectivas de emprego com esse diretor incrível, que na verdade é o antigo namorado de Vitória. Odete joga fora todas as coisas de Stefano e vai tirá-lo do testamento. Stefano a confronta. Ela diz que vai garantir que ele seja rejeitado em todas as agências, em todos os lugares. Stefano mantém a compostura e diz que não vai incomodá-la mais, mas ele nunca vai esquecer que foi ela quem lhe deu a vida. Nick liga para casa porque não consegue falar com Gusmão. Ele está ocupado, examinando as imagens de segurança de Beatriz no shopping, e felizmente parece que ele tem imagens claras de Léo. Nick acaba ligando para a cozinha, onde Poliana e Lili estão conversando sobre Gusmão. Poliana tem uma ideia brilhante. Ela conta a Nick que Gusmão se mudou e agora namora a Lili. Nick fica muito triste. Lili fica um pouco horrorizada, não era isso que ela tinha em mente. Mas Nick liga de volta e Lili confirma a mentira. Nick começa a chorar. Ela escreve uma carta para Gusmão, perguntando o que está acontecendo e imaginando como ele pôde esquecê-la tão cedo. Nelson visita Kendra e ela explica que salvou Nick de se casar com um caloteiro. Ela também afirma que Nick e Gusmão foram amantes. Nelson quer romper com Kendra. Ela fala sobre como o ama. Ela quer se casar com ele e diz que será uma esposa ideal. Resumo de quinta-feira. Vitória acha que Gusmão precisa saber que Kendra envenenou Nick contra ele. Aguiar detalha todos os truques sujos da vilã. Agora Gusmão entende tudo o que aconteceu. Francisco conta que as fitas de vigilância mostram Léo no estacionamento do shopping, com o cara que plantou o colar na bolsa de Beatriz. Ele terá que responder por outro crime também. Francisco tenta ligar para Nick, mas não consegue. Poliana fica aliviada. Nick e Roy decidem voltar a ser como os velhos amigos que costumavam ser. Eles brindam a verdade. Então você vomitou hoje? Pergunta Roy. Nick diz que não, mas ela admite que tentou ligar para Gusmão e em vez disso falou com Poliana e depois com a filha de Aguiar. Liliana? Pergunta Roy. Nick fica surpresa por Roy saber o nome dela. De qualquer forma, ela disse que está namorando Gusmão. Roy fica completamente perplexo. Aníbal oferece a Lili um quarto de hóspedes na mansão.
Ela pergunta se ele ainda ama a sua avó. Ele não nega, ele ainda ama Candelária, talvez mais do que no primeiro dia. Roy reflete que Guzmão tem toda a sorte do mundo. Primeiro Nick, depois Lili. Nick não acha que Lili é um prêmio assim tão grande. Nick conta a Roy como os truques sujos de Kendra a viraram contra Guzmão. E Roy admite que sua família está falida e ele se casou com Nick por dinheiro. Roy conta que no dia seguinte ao casamento, Aníbal pagou à família dele uma boa quantia em dinheiro. Nick fica surpresa, mas não tão arrasada. Então meu avô comprou um marido para mim? Ela pergunta. Paula está chorando porque ela se sente culpada. Beatriz fala sobre talvez terminar as coisas com Salviano, porque seu relacionamento com ele pode tornar mais difícil conseguir a custódia de Guile. Vitória está chorando e José Ângelo se junta a ela. Eles discutem. Ele segura o rosto dela gentilmente, forçando ela a olhar para ele. Se você não quiser ver o que meus olhos dizem, talvez você queira saber o que meus lábios gritam. Ele a beija suavemente. E então, ele a envolve em seus braços e a beija apaixonadamente. Aguiar se afasta. Ele não pode amá-la, ele não deve amá-la. Ele a quer fazer amor com ela. Ele sempre sonhou com aquele momento. Mas então ele pensa no beijo de despedida na rodoviária e lembra que naquele exato momento, Cristina estava morrendo. Ele gostaria de amar Vitória, mas não pode. Seu remorso, sua culpa nunca vão permitir. Nelson confronta Aníbal no saguão da mansão. Nelson diz que Aníbal vai ter que se acostumar a ver ele por aí, porque ele não vai a lugar nenhum. E ele ainda está esperando pelas ações da empresa que foi prometida. Nelson sobe, deixando Aníbal sozinho, e ele pensa em voz alta. Só preciso de tempo para começar a minha vingança. Eu vou destruir você, Nelson. Vitória lembra a Aguiar que ele não é responsável pela morte de Cristina. Pode ser, ele admite, mas o amor dele seria um desrespeito à memória de sua esposa. Ele não deveria ter beijado Vitória e não fará isso de novo. Me perdoe, ele diz. Ele sobe a escada do estúdio e sai enquanto Vitória diz: não me deixe, você é tudo pra mim, eu te amo. Lili se aproxima de um Guzmão melancólico e adivinha corretamente que ele está pensando em Nick. Ele diz que acabou de descobrir que Nick se comportou daquela maneira porque Kendra a envenenou contra ele. Liliana ignora completamente o que ele acabou de dizer e diz que nada disso importa, porque Nick agora é casada. Me desculpe por me intrometer, mas não quero que aquela pirralha rica faça você sofrer mais. Não quero ninguém te machucando, diz Lili. Guzmão fica surpreso por Lili estar falando como uma mulher, não como uma criança. Isso não é novidade, diz ela com um toque de amargura. Ele não percebeu antes porque não conseguia tirar os olhos de alguém que não o merecia. Jean-Marie volta de um encontro com Stefano e conta a Poliana a crueldade de Odete com o filho. Lili reclama para Poliana que Guzmão ainda está deprimido. Lili confidencia que Aníbal a convidou para ficar em um quarto de hóspedes da mansão, mas é claro que ela recusou. Ela disse que preferia ficar com Poliana. Vitória e Aguiar deitam-se sozinhos na cama, cada um com saudade do outro. Guzmão entrega seu equipamento de segurança a Salviano. Eles apertam as mãos e compartilham um abraço. Guzmão diz a Vitória que estará na mansão à noite para entregar suas coisas. Ela diz que tem que lhe dar seu último pagamento. Ele insiste em devolver a metade como pagamento do que deve a ela. Ele admite que está triste com Nick. E ela admite que gostaria que Nick o tivesse escolhido em vez de Roy. Em um consultório médico, Beatriz tira sangue. Ela passará para ver os resultados à tarde. No café da manhã, a Adriana se junta a Aníbal. Ela conta que quando ele estava no hospital, ela encontrou uma foto de Candelária Corona jovem. Ela pergunta por que ele tem uma foto da avó de Liliana. Aníbal responde com a história do acidente a cavalo na fazenda, anos atrás. Candelária era sua enfermeira na clínica da aldeia. Ela foi muito gentil com ele e lhe deu uma foto sua. Ela tinha acabado de revelar algumas fotos no dia em que recebeu alta. Ele diz que nunca mais a viu até o enterro de Cristina. A Adriana ouve essa história com frieza. Ela não acredita em nenhuma palavra. Poliana entra apressadamente com o jornal. Olha, é Roy. Lili pega o papel, mas Aguiar o segura e começa a ler em voz alta sobre a recente vitória de Roy. Guzmão entra e todos parecem desconfortáveis.
Então Felipe aparece querendo falar com Gusmão. Ele o conduz para fora da sala de café da manhã, para o grande alívio de todos. Felipe fica feliz em saber que seu filho pediu demissão do emprego da família Balvanera. Ele precisa de um tempo para si mesmo. Aqui, diz ele, passando um envelope para Francisco, uma passagem de avião para Miami. Vá atrás de Nick, ela é a mulher que você ama. Lute por esse amor com tudo que você tem. A Adriana espera boas notícias de seu detetive. Ela não sabe que Vitória sofre por Aguiar, que está ao fundo ouvindo quando Vitória diz: decidi arrancar Aguiar do meu coração. O amor que sinto por ele tem que morrer para sempre. Resumo de sexta-feira. Aguiar entrega a correspondência para Vitória. É um momento muito estranho e ela diz a Adriana que Gusmão deixou o seu trabalho. Felipe diz que Gusmão não terá que se preocupar com o dinheiro que deve a Vitória, porque ele está decidido a pagar a dívida dele. Ele está até procurando um emprego agora, e ele entende os sentimentos de Gusmão perfeitamente, porque ele ainda ama Paula. Ele diz: acredite, nunca é tarde para reconquistar o amor de sua vida. Em Miami, Roy deveria estar treinando para sua partida no dia seguinte, mas em vez disso, ele está apenas reclamando de Nick e Gusmão. Omar se cansa dele e gentilmente diz que ele deveria parar de bancar a vítima. Ele se casou com Nick pelo dinheiro dela e não teve coragem de deixar tudo para trás por Liliana. Roy admite que não consegue parar de pensar nela. Ele decide ligar para ela na casa dos Balvanera. Poliana atende o telefone e conta que Liliana está namorando Gusmão. Ela diz que eles vão se casar e vão ter 5 filhos. Roy fica arrasado. Nick está chorando enquanto se lembra das palavras cruéis de Kendra sobre Gusmão. As Balvaneiras cumprimentam o detetive particular que está investigando o bebê de Adriana, mas infelizmente ele só tem más notícias. Abigail morreu há 2 anos e ele entrega a cópia de seu atestado de óbito. A Adriana enlouquece. Vitória e Aguiar tentam acalmá-la, e o detetive, na verdade, se sente péssimo pelo que fez. Beatriz recebe um telefonema de Léo. Ela implora a seu ex-marido psicopata que devolva seu filho. Léo diz a ela que se ela quiser ver Guile novamente, ela deve se livrar de Salviano. E como ela não tem outra escolha, ela obedece e termina com o homem que ama. Salviano se junta ao clube dos guarda-costas com o coração partido, mas ele entende a decisão dela e a abraça fortemente. Aníbal conseguiu esmagar novamente as esperanças de Adriana, mas o ânimo de Vitória continua alto. Ela diz que vão encontrar Lúcia e já sabe onde procurar mais informações. Nelson quer ser o CEO da Meta Imagem e ele também quer morar na mansão Balvanera. Vitória suspeita que ele deve estar chantageando Aníbal com algo muito constrangedor. Vitória suspeita que Nelson possa saber algo sobre Lúcia. Elas precisam ter uma conversa séria com ele. Gusmão conta a Aguiar seus planos. Ele quer morar com Nick nos Estados Unidos por um tempo, e ele diz que quer finalmente se divorciar de sua antiga esposa. Nelson chega à reunião. Vitória e Adriana estão ansiosas para tirar algumas informações dele. Mas como Nelson é hipócrita e mulherengo, a conversa rapidamente se transforma em uma grande briga sobre Kendra, Nick, Gusmão e Aguiar. Kendra e Odete conversam amigavelmente em um restaurante, até que a modelo diz: Odete, sei que o seu filho é gay e tem uma relação com o chefe dos Balvanera. Odete basicamente diz a Kendra para esquecer suas ameaças. Kendra começa a gritar a verdade para todos do restaurante. Odete desmaia. Na meta-imagem, Vitória tenta conversar sobre Nelson com Aníbal. Suas acusações e audácia a estão deixando louca. Se Aníbal não o despedir, ela diz que vai largar seu emprego. Seu pai pede que ela se acalme e lembre-se de que a vingança é melhor servida fria. Vitória tem que entender que ela não pode se divorciar de Nelson até que seu filho bastardo nasça. Josefina fala para Adriana que sua filha está mais perto do que ela pensa. Elas vão se reunir em breve, e então ouvimos o pensamento de Josefina. Se você soubesse que já está morando com sua filha... Aguiar entra furtivamente no escritório de Vitória. Ela admite que se preocupa com Nick e decidiu visitá-la em Miami. E de lá ela irá para Buenos Aires. Aguiar não gosta dessa reviravolta. Ela diz que vai sozinha e Aguiar está surpreso. No hospital, Kendra diz a Stefano que ela e Odete estavam falando sobre ele quando sua mãe teve um ataque cardíaco. Aguiar lamenta saber que Vitória ficará ausente por muitos meses.
e parece que ele vai ter que procurar outro emprego. Não, claro que não, diz Vitória. Ele vai ficar em casa e cuidar da irmã dela. Ela e a Adriana já conversaram sobre isso. Vitória avisa a Adriana que terá um guarda-costas. A Adriana não gosta da ideia, mas Vitória a convence de que vai ser divertido, principalmente porque Liliana estará perto dela. Os funcionários organizam uma festinha de despedida para seu querido amigo Guzmão. Vitória e Adriana se juntam a eles. Todos dizem coisas muito boas e comoventes. Vitória o elogia e diz que ele conquistou sua confiança e amor, e Adriana agradece por sua amizade e apoio. Todos brindam a Guzmão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima!